Para um pouquinho o que você está fazendo e dá uma olhada nisso aqui. Você já reparou como alguns dos rostos mais famosos do mundo aparecem do nada, com essa marca bizarra no olho esquerdo? Ivete Sangalo, o cantor Leonardo, Tom Cruise. A lista é enorme e a desculpa é sempre a mesma. Foi um acidente doméstico. Sei. Mas o que eu vou te mostrar mais pra frente desse vídeo prova que o buraco é muito mais embaixo. Não é estética e nem coincidência. É um sinal. Eles chamam de Black Eye Club. Será que os nossos artistas também entraram nessa dança? Presta atenção no que o pastor Elton Bueno diz sobre isso aqui agora. Recentemente foi o cantor Leonardo que apareceu com o olho roxo e se explicou. Esses olhos roxos estão levantando uma teoria da conspiração sobre o Black Eye Club. Mas será que até mesmo artistas brasileiros estão fazendo parte deste tal clube? Sabe, não tem como a gente falar disso sem citar o Daniel Mastral. Ele teve uma coragem que poucos têm de abrir o jogo sobre algo que parece roteiro de filme de terror, mas que a elite trata como se fosse ouro líquido, o adrenocromo. Muita gente acha que é só papo de internet, né? Mas o Mastral explicou que existe todo um mercado paralelo de sangue jovem para quem pode pagar fortunas. Só que o detalhe que pouca gente te conta é o que acontece exatamente antes da extração. É aqui que a coisa fica realmente pesada. Escuta só a explicação dele. Já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que, Isso. com o medo, umas paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8.000 por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento. Rejuvenesce ou retarda o envelhecimento. Né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito. Isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. É difícil até de falar, mas a gente precisa encarar a realidade. Para essa substância ter o efeito que eles buscam, a vítima precisa estar em um estado de pânico absoluto. O medo extremo libera uma descarga de adrenalina que satura o sangue. O Mastral detalhou essa mecânica que aprendeu lá atrás. O sofrimento humano transformado em produto. O que eu vou te mostrar agora é a explicação mais cruel para esse mar de crianças que somem no mundo todos os anos e nunca mais são encontradas, enquanto o sistema prefere tratar tudo só como uma estatística perdida. Veja o nível dessa mecânica. Pegavam e faziam o seguinte, o ritual para extrair o adrenocromo, né, você tem que aterrorizar a vítima, né, de preferência são crianças, né, na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que pra aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho-pau vai te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo Monstros Mas eu tô S.A., querendo, né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Você já parou para analisar o número de pessoas que simplesmente somem no mundo? É um dado alarmante que a polícia muitas vezes não divulga o real para não deixar a população em pânico. O Mastral foi curto e grosso. Eles têm crematórios próprios, sem fumaça, sem cheiro e sem deixar rastro nenhum. É uma engrenagem industrial que apaga vidas enquanto a gente está aqui, distraído. E se você acha que o sistema não vê isso, você está muito enganado. Ele não é cego, ele é cúmplice. E a proteção vem de onde você menos espera. Olha o que ele revela sobre o destino dessas vítimas. Executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios.
Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece. Muita gente me pergunta: ah, mas passageiro, por que ninguém vai preso? A resposta é assustadora. O esquema tá blindado lá no topo. Tem gente de todas as esferas envolvida. Delegados, juízes, promotores e políticos. Se alguém tenta denunciar, acaba sendo ignorado ou tratado como um maluco. Lembra do caso que o Mastral citou sobre aquele investigador que descobriu tudo e morreu sozinho, desacreditado? Eles sabem se proteger. O maior truque deles é fazer você acreditar que tudo isso é apenas uma teoria boba. Olha como eles se protegem. Não adianta, ó, o delegado... Né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade tem gente ligada ao satanismo. Né? Tem um documentário da Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados a supostamente uma seita satânica. Né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas, a polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás. Morreu o assunto. E ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado. Agora o bicho vai pegar. Porque o controle vai além do sangue. Ele tá na política que você defende. Esquece essa briga de esquerda e direita por um segundo. O Thiago Lima mandou a real. São só marionetes controladas pelo mesmo cérebro. Eles criam essa falsa oposição pra gente ficar distraído enquanto eles manuseiam as cordas lá em cima. Até os gestos que eles fazem, o L ou a arminha, no fundo remetem ao mesmo símbolo do esquadro maçônico. Eles estão rindo da nossa cara enquanto a gente escolhe um lado do mesmo tabuleiro. Presta atenção nessa análise aqui. Esquerda e direita hoje são braços do mesmo cérebro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são controlados por pessoas que estão acima. Só simplesmente manuseando as cordas dessas marionetes. Cara. Existe uma frase de Lenin, que foi um maçom também, de alto grau. O Lenin? Vladimir Lenin. E ele diz assim: a melhor forma de nós controlarmos tudo é criando uma falsa oposição. Então, quando você tem o controle de um lado, por exemplo, vamos supor que eles controlam a esquerda, que foi a maçonaria, de certa forma, que criou o comunismo. Eles precisam de um inimigo para que eles possam manter aquele controle. E esse inimigo, no caso, seria a direita que a gente tem hoje. Sim. Que se passa por uma direita conservadora, por princípios conservadores, mas as pessoas que estão lá são simplesmente meras marionetes controladas para serem uma falsa oposição. Você já ouviu muitas pessoas falando assim: o Bolsonaro fez de tudo para o Lula ser solto. O Bolsonaro queria o Lula nas eleições para eles ficarem ali naquele embate. É porque, na verdade, eles estão usando a tática da falsa oposição. Por trás, a maçonaria está controlando aquilo ali, fazendo com que pessoas pensem que têm o poder para, vamos lá votar tal, mas na verdade eles estão controlando já quem é que está no jogo. Os peões principais ali estão sendo controlados. Lembra que eu prometi lá no começo mostrar que o plano era maior? Dá uma olhada nessa capa da revista The Economist. O homem vitruviano agora é metálico. O objetivo final não é só o sangue, é a imortalidade através do transhumanismo. A mistura do homem com a máquina. Eles querem viver 150 anos e os líderes mundiais já discutem isso em segredo.
A elite busca esse conhecimento oculto para prolongar a vida a qualquer custo. E o pior é que eles esfregam isso na nossa cara o tempo todo. Olha onde isso vai chegar. Ao lado tem uma outra imagem. Essa imagem aqui foi uma das capas da revista The Economist no ano de 2025. Olha só. Onde colocou agora o homem vitruviano, mas homem vitruviano meio metálico, é isso? Isso, porque a gente está falando do transhumanismo. Que mistura do homem com máquina. Exatamente, é a mistura do homem com a máquina, onde eles têm planos para criar os super-humanos. Que é... A gente até comentou da última vez que eu vim aqui, sobre o homem viver 120, 150 anos. A gente falou sobre os líderes ali da China, da Rússia, que estavam em segredo ali conversando sobre isso, e o microfone de um deles vazou, né? E falamos sobre os planos de imortalidade humana. Por quê? Tudo isso hoje é controlado pela maçonaria. A capa da The Economist também tem influência maçônica, e é por isso que eles colocam um homem vitruviano aí, mas boa parte da população enxerga isso, lembra até, uma outra pessoa vai lembrar da obra de Leonardo da Vinci, mas não sabe o real significado disso. Eu sei que parece loucura de filme, mas é exatamente aí que eles nos pegam. Lembra de Monstros S.A.? Aquela máquina que assusta as crianças para encher cilindros com energia? Parece um desenho inocente, até você ouvir o que dizem sobre a extração de adrenalina através do medo. É uma mensagem subliminar gigantesca. A cultura pop é usada para condicionar a gente a aceitar o absurdo como se fosse apenas fantasia. Assim, quando a realidade aparece, você já foi treinado para ignorar os sinais. Veja essa conexão inacreditável. E aí a gente assiste o Monstros S.A., tem aquela maquininha que assusta as crianças e dá energia, né? E você vê, assusta uma criança, enche o tubinho lá com líquido vermelho você acha ali. Isso daí também, né? Assim, Monstros S.A. É uma mensagem subliminar gigantesca. Total, cara. Mas você ia falar o quê? Porque ele ali no monstro, ele assusta a criança, faz a barrinha ficar vermelha como se fosse o sangue, né, entrando ali. E no mundo real, o Epstein, houve mensagens dele com o médico dizendo assim, eu tô ficando velho. O que eu faço? Ele falou, você precisa de uma transfusão de sangue com sangue jovem. Isso vai fazer com que você trave o seu envelhecimento. O Daniel Mastral deixou o aviso e os sinais estão por toda parte. O tempo de ficar dormindo já era. O sistema quer você aí, quietinho na sua bolha, achando que tudo é coincidência ou teoria da conspiração. Mas e aí? Você vai ter coragem de encarar a verdade? Ou vai preferir continuar na sua cela confortável? Eu quero muito saber o que você pensa sobre esse mar de desaparecimentos aqui embaixo nos comentários. O ciclo está se fechando. Fique em paz, mas fica alerta. A gente se vê no próximo relato.